para você o que é quórum. Você, quando começar a ler o Regimento Interno, você que já leu, você ouve muito essa palavra quórum, né? O quórum é a exigência mínima de número de deputados que devem estar presentes para deliberações, aprovação de matérias ou instalação de reunião. Podem ser de maioria simples, maioria absoluta e quórum qualificados. Olha só. Então, o quórum está falando de pessoas, né? Lembre, pessoas, uma quantidade de pessoas mínima para fazer certos atos. Então, o quórum é a exigência mínima, ou seja, a quantidade mínima do número de deputados que devem estar presentes para deliberações, aprovações de matérias ou instalação de reunião, tá bom? Então, o quórum, deliberação, aprovação de matéria ou reunião, é o quórum mínimo, tá? É o quórum mínimo. Então, qual é o quórum mínimo? Você vai saber. É maioria absoluta, maioria simples, tá? Podem ser de maioria simples, maioria absoluta e quórum qualificado. Então, é necessário um quórum para deliberar, é necessário um quórum para aprovar matérias, é necessário um quórum para instalar a reunião. Tudo isso é necessário uma quantidade mínima de deputados. Para começar a reunião, tem que ter uma quantidade mínima de deputados. Vamos colocar uma lei para votação. Qual é o quórum que tem aí? Dá para votar? E para aprovar? Para aprovar é o outro quórum, né? E vamos fazer uma deliberação, entenderam? Então, esse quórum pode ser de maioria simples, pode ser de maioria absoluta e quórum qualificado, tá bom? E o que é a maioria absoluta? O que é um quórum de maioria absoluta? É aquele que exige, né? O quórum de maioria absoluta é aquele que exige o voto da maioria absoluta dos membros para aprovação e da deliberação, independentemente do número de presentes. Este quórum corresponde a metade mais um do número de deputados. Então, maioria absoluta. Quando você ouvir falar em maioria absoluta, tá? Quando você ouvir falar em quórum de maioria absoluta, lembre-se, é a metade mais um. Ou seja, é metade mais um de todos os membros daquela casa legislativa. Para aprovar tal projeto é necessário maioria absoluta. Você já sabe, é metade mais um dos membros da casa. Se a casa tem 24, que é o caso da Assembleia Legislativa aqui do Estado do Amapá, quanto é metade mais um? 13, né? Metade é 12, mais um, 13. Esse é o quórum de maioria absoluta, o quórum mínimo, que é a maioria absoluta, é metade mais um. E o que seria a maioria simples? Simples é o voto da maioria dos presentes para aprovação, desde que presente na votação a maioria absoluta dos membros. Toda vez que você falar a maioria simples, que você ouvir falar, é a maioria dos presentes naquela reunião, entendeu? Maioria simples, é a maioria dos presentes naquela reunião, que é a metade mais um. De novo, a maioria sempre é metade mais um, né? Então, é o voto da maioria simples, é a maioria dos presentes naquela reunião. Por exemplo, para instalar a reunião é necessário maioria absoluta, ou seja, 13 deputados, né? 13 deputados. Aí foi feita a contagem, tem 14 deputados. 14 deputados. Então tem maioria absoluta? Tem, porque a maioria absoluta é 13, então 14 está até passando um. Aí, ok, instala-se a sessão. Aí vamos para discussão e votação da lei. Para ser aprovado, é necessário a maioria simples. Então tem 14. Qual é a maioria simples de 14? Metade mais um? 8. Metade de 14, 7, 8. Então, com 8 votos, vai ser aprovado aquele projeto de lei, por exemplo, tá bom? E se tiver 17 ou 18, vamos pegar uma conta fechada. Se tiver 18 dá para instalar a sessão? Dá, porque a maioria absoluta é 13. Veja que a maioria absoluta não vai variar, entendeu? A maioria absoluta é metade mais um dos membros da casa. A maioria absoluta é 13. Tem 18, então dá mais que o suficiente para começar a sessão.
Agora, para aprovar, vai ter que ser maioria desses 18 que estão presentes na sessão, entendeu? Aí chama-se maioria simples, que é a maioria dos que estão presentes na sessão, tá bom? Agora, se para aprovar, assim, e a maioria simples dos 18, quanto é? Metade de 18? 9. 9 mais 1, 10. Pronto, com 10 já aprova. Agora, se para aprovar tem que ser maioria absoluta também. Tem 18. Qual é a maioria absoluta? 13. Como eu disse, a maioria absoluta não vai variar. Tem 18. Para abrir a sessão é necessário maioria absoluta. 18 já é mais que a maioria absoluta. Então, começou a sessão. E para aprovar aquele projeto de lei, ele requer um quórum, né, maior, que é a maioria absoluta. Para aprovar, também a maioria absoluta. Aí tem que ser no mínimo quantos votos? 13 votos. Olha a diferença, entendeu? Olha a diferença. Então, maioria absoluta é sempre a metade mais um dos membros da casa. A maioria simples, ela vai sempre ser a metade mais um dos presentes naquela reunião. Então, seu número é variável. Pode ter mais, pode ter menos. Mas a maioria absoluta é sempre o mesmo número, tá? Metade mais um dos membros daquela casa. Então, já falei para você de maioria absoluta, já falei para você de maioria simples, tá? Maioria simples. Olha aqui, maioria absoluta e maioria simples. Tem outro tipo de quórum, tá bom? Como eu disse, é o quórum qualificado. O quórum qualificado, pessoal, depende muito do que diz o próprio regimento interno. É o regimento interno que vai dizer, olha, tanto a votação, é 3/5, é 2/3. Isso é quórum qualificado. Tudo que não for maioria simples, tudo que não for maioria absoluta é quórum qualificado, entenderam? E para ser quórum qualificado, não se preocupe, o regimento vai estar dizendo. Quando for maioria absoluta, também vai estar dizendo. Quando não falar nada, vai ser sempre maioria simples, tá bom? Quando for quórum de maioria absoluta ou quórum de maioria qualificada, vai ter que estar dizendo expressamente no regimento interno. E com certeza vai estar dizendo no regimento interno. Olha só, quórum qualificado, como eu disse, é o especial, alguns chamam de quórum especial. É aquele que é indicado de forma fracionada no texto. Forma fracionada no texto, ok? Por exemplo, 2/3, 3/5, como eu disse, né? Quórum de maioria qualificada ou quórum especial, ela não é nem maioria simples nem maioria absoluta. Qualquer coisa é diferente disso. Por exemplo, 2/3, 3/5 dos votos para aprovar isso e aquilo. Vai estar dizendo. O artigo 181. As deliberações da Assembleia Legislativa serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros, salvo nos seguintes casos. Então, a regra, anote aí, a regra é que as deliberações da Assembleia Legislativa serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos seus membros, tá bom? Então, sempre tem que ter maioria absoluta, a regra é essa, lá, tem que ter no mínimo sempre 13 deputados, maioria absoluta. De 13 para frente já pode haver reuniões e deliberações, 3 deputados presentes. E na hora de votar, é maioria simples desses que estiverem presentes, ok? Então, aí tem as exceções, essa é a regra, tem as exceções, que diz aqui, ó, com exceção dos casos em que serão, esse é o artigo 181 do regimento, por voto favorável de 2/3 dos membros da Assembleia Legislativa, suspensão das imunidades dos deputados durante o estado de sítio, é necessário um quórum maior, quórum qualificado, 2/3, tá bom? 2/3 dos membros da Assembleia Legislativa. Quanto é 2/3? Nós temos 24, então 2/3 são 8 com 8, 16. 1/3 é 8, 2/3, 16. Necessário 16 deputados para aprovar a suspensão das imunidades dos deputados durante o estado de sítio, tá bom? Admissão de acusação contra o governador do estado nas infrações penais comuns ou nos crimes de responsabilidade, também 2/3. Então, é um quórum maior, qualificado. A admissão da acusação contra o governador do estado, né? Uma coisa mais séria, uma acusação contra o governador,
tem que ter bastante deputado, ou seja, 2/3 votando a favor, tá? Isso nas infrações penais comuns ou nos crimes de responsabilidade. Infrações penais comuns são aqueles que estão no Código Penal. Crimes de responsabilidade são os que estão na Constituição Federal, que atinge o chefe do Executivo Federal, atinge o chefe do Executivo Estadual e atinge o primeiro escalão do chefe do Executivo Federal, que são os ministros de Estado, tá? Por voto favorável de 3/5, proposta de emenda à Constituição. Foi uma pergunta. Para que seja aprovada uma proposta de emenda à Constituição, é necessário o voto favorável de 3/5, tá bom? 3/5 é o quórum mínimo para a aprovação de uma emenda à Constituição. Então, a Constituição Estadual, ela é uma Constituição rígida também, assim como a Constituição Federal. Há uma dificuldade de alterar a nossa Constituição Estadual. Então, para que seja aprovada uma emenda à Constituição, é necessário 3/5, né, de votos, do número de deputados da Casa. Mais um ponto aqui. Por voto favorável da maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa, tá? Agora, um outro quórum, um quórum qualificado, que a maioria absoluta também pode ser de ser. Então, a maioria absoluta, como eu disse, muitas vezes a regra é a sessão para ser aberta tem que ter a maioria absoluta, ou seja, 12 mais 1, 13. E para votar, basta a maioria simples dos presentes. Essa é a regra. Mas existem alguns casos que para aprovar, para aprovar, tem que ter também a maioria absoluta. Tanto para abrir quanto para aprovar, tem que ter a maioria absoluta. Quais são os casos que para aprovar tem que ser no mínimo 13 deputados, ou seja, maioria absoluta? Eles não vão colocar lá o número de deputados, eles querem saber se você sabe os casos que é a maioria absoluta, tá bom? Olha só, projeto de lei complementar. Lei complementar, você sabe que está acima da lei ordinária e abaixo da Constituição. LC, lei complementar. B, veto do governador de Estado, tá bem aqui. Veto do governador de Estado, tá bom? Letra C, eleição dos membros da mesa diretora. Eleição dos membros da mesa diretora. Outro, perda de mandato de deputado estadual. D, perda de mandato de deputado estadual, tá bom? Letra E, prisão de deputado em flagrante de crime inafiançável. E a sustação ou não da ação penal decorrente de denúncia por crime ocorrido após a diplomação. Letra F, realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com fins precisos. G, reunião da Assembleia Legislativa em local diverso da sua sede, quer dizer, para reunir em local diverso da sua sede, que são chamadas as sessões itinerantes, para que seja aprovada é necessária a maioria absoluta. A maioria dos deputados, então, da casa tem que estar afim, né? Tem que aprovar, tem que concordar com isso. Letra G, reunião da Assembleia Legislativa em local diverso da sede, acabei de falar. H, alteração do regimento interno. Alteração do regimento interno. Para alterar esse regimento interno, é necessário, então, maioria absoluta. Veja que para aprovar o regimento interno é um quórum menor do que para aprovar uma lei complementar. Então, significa que a força do regimento interno ela é menos do que a dificuldade de aprovar é menor do que uma lei complementar, mas é mais difícil do que uma lei ordinária, que uma lei ordinária é maioria simples, né? Maioria simples, então, dos presentes na reunião. Mas para alterar este regimento interno que estamos estudando, é necessário o voto da maioria absoluta, ou seja, no mínimo 13 deputados. Essas aí são as situações que eu acabei de falar que necessita da maioria absoluta dos membros da casa, dos membros da Assembleia Legislativa, para
votar. Quando se fala maioria absoluta, nem precisa repetir que é a maioria absoluta dos membros, porque maioria absoluta já significa a maioria dos membros da casa, tá bom? A gente é até redundante para você entender. Mas quando se fala de maioria absoluta, já está se falando que é a maioria dos membros daquela casa. Ok, pessoal? Olha, isso aí foi só para você ter uma ideia do que é o quórum. Quórum de maioria simples, quórum de maioria absoluta, o quórum qualificado, tá bom? Muito interessante este assunto. Só repetindo, você vai poder rever esse vídeo, mas 2/3 para suspender a imunidade dos deputados durante o estado de sítio, 2/3 para a admissão da acusação contra o governador. Lembre disso. Tudo em relação ao deputado e governador, 2/3, tá bom? Agora, quando for questão referente à própria Constituição do Estado, é o mesmo quórum para a Constituição Federal, 3/5, tá bom? Então vamos agora ouvir um hino para a nossa meditação. Você vai tomar um copo com água, pensar no que nós falamos, pensar em Deus também. Vamos estar ouvindo um hino maravilhoso escolhido pelo nosso irmão Júnior, que está aqui dando total apoio neste programa que traz bênçãos para a sua vida. Amém? Então, vamos ouvir este hino para a nossa meditação. Programa Academia do Concurso. Glórias a Deus. Aleluia. Sonhe os sonhos de Deus, pois reais eles são. Graças a Deus, os sonhos de Deus são maiores que os meus, diz aquele hino. São tantos que eu não posso imaginar. Deus só quer uma coisa de nós, que possamos ter Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Continuando aqui então a nossa aula sobre regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. Então, só avisando que o nosso programa vai ser colocado no YouTube, tá? Vai ser colocado no YouTube, então você vai poder acompanhar lá no YouTube, ok? Já tem uma primeira aula, você pode procurar lá, aula sobre regimento interno, e entre as opções que vai aparecer, vai também estar a nossa aula. A primeira aula já está lá sobre o regimento interno, e depois você vai ver as outras que vão estar chegando, tá? Vamos continuar aqui, competência da mesa diretora. Agora um novo assunto sobre a competência da mesa diretora. Como eu disse, nós temos uma mesa diretora que é formada por sete deputados. O presidente, 2 vice-presidentes e 4 secretários. Essa é a mesa diretora. O presidente, ele é a autoridade máxima, o bambambam, tem muitos poderes. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, assim como o presidente de qualquer Assembleia, o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados, tá bom? Vamos ver qual é a competência da mesa diretora. A mesa, na condição de órgão diretor, compete à direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos, tá? Além das atribuições consignadas no regimento interno. Então, ela reúne os trabalhos legislativos e os trabalhos administrativos. Então, a mesa diretora vai cuidar tanto do trabalho fim, da atividade fim, quanto da atividade meio. Qual é a atividade fim? A atividade fim é legislar. Legislar é o quê? Aprovar leis, aprovar proposições, apreciar proposições, revogar leis também, aprovar veto, derrubar veto. Tudo isso faz parte do trabalho legislativo. Mas também tem o trabalho administrativo, que vamos falar. Trabalho administrativo, a questão dos servidores, o trato com os servidores, férias, licença, tudo mais. A mesa também vai cuidar disso, tá? Então são duas partes, a parte legislativa e a parte administrativa. Vamos falar primeiramente da parte legislativa, tá bom? Primeiramente aí a parte legislativa. Se quiser, você quer acompanhar no seu regimento interno, está no artigo 15. Diz assim, olha, na parte legislativa, ela tem que apresentar privativamente proposições, tá? Apresentar privativamente proposições sobre organização, tá? Apresentar privativamente proposições sobre organização. Letra A, apresentar privativamente proposição sobre organização de suas secretarias, criação de cargos ou funções, bem como a fixação ou aumento da respectiva remuneração.
e concessão de vantagens pecuniárias. Quando se fala pecuniário, está falando de dinheiro, tá? Vantagens em dinheiro. Então, esse aí é um dos trabalhos administrativos e é privativo da Assembleia. Proposição, o projeto de lei é uma proposição, requerimento é uma proposição. Vamos falar na frente o que é proposição. Então, proposição, exemplo, projeto de lei sobre a organização das suas secretarias, ou mesmo a questão do regimento interno, criação de cargos, funções. Sabe que cargo ou funções só pode ser criado por lei, tem que ser por lei, mas a iniciativa privativa é da mesa diretora, tá bom? Criação de cargos, funções, bem como a fixação ou aumento da respectiva remuneração e concessão de vantagens pecuniárias. A própria remuneração deles, do Poder Legislativo, é eles que propõem o aumento. Tá? Outro, letra B. Dar parecer com exclusividade. Dar parecer com exclusividade sobre proposições que visam a modificar o regimento interno ou os serviços administrativos da Assembleia Legislativa. Então, dá parecer com exclusividade sobre proposições, é exclusivo deles, sobre proposições que visam modificar o regimento interno. Quer modificar o regimento interno ou mesmo serviços administrativos, eles dão parecer com exclusividade, tá? Outra, letra C. Promulgar emendas à Constituição. Promulgar emendas à Constituição. Então, quem promulga a emenda à Constituição é a mesa diretora. É um ato da mesa diretora, tá? Não é o governador, é a mesa diretora que promulga a emenda à Constituição. Se cair no concurso, muitos já iam errar. Aí o governador, não é o governador, é a mesa diretora que promulga, tá? Letra D, mais uma aqui. Dar conhecimento ao plenário. Dar conhecimento ao plenário na última sessão do ano da resenha dos trabalhos realizados, ou seja, o resumo. A mesa, ela tem que apresentar na última sessão do ano um relatório, prestar conta dos trabalhos realizados. A palavra utilizada aqui no regimento é resenha, tá? Mas significa então resumo, o relatório dos trabalhos realizados. Quando é que ela vai apresentar essa resenha? Na última sessão do ano, tá bom? Na última sessão do ano. E por fim, para concluir aqui a parte legislativa, permitir que sejam irradiados, filmados ou televisionados trabalhos da Assembleia Legislativa, sem ônus para os cofres públicos. Então, se alguém quer filmar, televisionar os trabalhos da Assembleia, quer colocar através de rádio, quem que autoriza? É a mesa diretora. Guarde isso, a mesa diretora. Só que isso não pode trazer gastos, tá? Para o Poder Legislativo. Eles deixaram bem claro, sem ônus para os cofres públicos, tá? Agora na parte administrativa, eu digo a vocês que cai esse ponto, tá? Na parte administrativa, como é que cai? Eles tentam colocar a parte administrativa na parte legislativa e parte legislativa na parte administrativa, para ver se você sabe diferenciar um do outro, tá? Então, na parte administrativa, primeiro, prover a polícia interna da Assembleia Legislativa. Prover a polícia interna da Assembleia Legislativa. Então, quem que provê a polícia interna é a mesa diretora. Outro, segundo, determinar a instauração de sindicância e inquérito administrativo. Sindicância e inquérito administrativo. Isso aqui está se referindo aqui a algum PA que a gente chama de processo administrativo. Então, uma sindicância, chegou uma notícia de um ato administrativo que é proibido, que alguém fez aí, uma infringência de uma situação administrativa ou mesmo penal. Então, a mesa então vai autorizar nesse momento, vai determinar a instalação de sindicância, tá? Outro, letra C, apreciar os recursos
apreciar os recursos interpostos de decisão proferida pelo presidente. Ora, quando o presidente toma uma decisão, aí pergunta-se a quem recorrer? Se é a autoridade máxima. Não, quem vai recorrer para a mesa. A mesa vai decidir, tá bom? E a mesa sempre decide por maioria simples, tá? Sempre tem que ser maioria, ou seja, são 7, então tem que ser no mínimo quantos votos? Metade de 7, 3,5 não dá, né? Então tem que ser 4. A maioria de 7 é 4, tá bom? Então olha só, letra D aqui, mais uma, letra D, elaborar o regulamento dos serviços administrativos da Assembleia Legislativa. Então, ela atua na parte principal da área administrativa, a mesa. Ela elabora o regulamento dos serviços administrativos da Assembleia Legislativa. E por fim, a letra E de escola, interpretar conclusivamente, ou seja, finalmente, em grau de recurso, as disposições do regulamento dos serviços administrativos da Assembleia Legislativa. Então, quando, por exemplo, alguém recorre a uma decisão de uma autoridade hierarquicamente inferior à mesa, então foi negado algum entendimento que a pessoa discorda. A quem recorrer? A mesa diretora. Então, interpretar conclusivamente em grau de recurso a disposição do regulamento dos servidores administrativos da Assembleia Legislativa, tá bom? Tem mais alguma competência da mesa diretora que não está especificada nem na parte administrativa nem na parte legislativa? Sim, o parágrafo único do citado artigo 15 diz assim: prestar anualmente as contas do Poder Legislativo. Eles têm que fazer isso, prestar anualmente as contas do Poder Legislativo. Primeiro aí, ó, na seta, prestar anualmente as contas do Poder Legislativo. Então, todo ano a mesa tem que apresentar as contas, é a mesa diretora, não é o presidente. Segundo, proposição de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, estadual, municipal. Quando uma lei ou ato normativo, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, a mesa pode propor ação de constitucionalidade. Ela tem esse poder, ela é legitimada para propor ação de constitucionalidade de lei ou mesmo ato normativo, tanto nas esferas federal, estadual ou mesmo municipal, tá? Terceiro, adotar providência no sentido de cumprir decisão judicial em mandato de junção ou ação de inconstitucionalidade. Então, a mesa é intimado, então, daquela decisão judicial, é intimado, ou seja, ela toma ciência daquela decisão judicial. Ela tem que fazer com que aquilo aconteça. Ela tem que adotar as providências para que seja cumprida aquela decisão judicial referente a quê? Mandado de injunção. Mandado de injunção é quando um direito da pessoa está sendo tolhido por falta de lei, porque simplesmente o poder legislativo não atuou. Ou ação de inconstitucionalidade, tá? Houve uma decisão aí sobre inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo estadual, por exemplo. A mesa foi intimada para dar provimento, para resolver aquela situação, e ela tem que tomar as providências, tá? E quarto, adotar as providências cabíveis por solicitação do interessado para a defesa judicial, extrajudicial de deputado contra ameaça ou a prática de ato tentatório ao livre exercício e as prerrogativas constitucionais do mandato parlamentar. Então, quem vai cuidar das prerrogativas constitucionais do mandato parlamentar é a mesa diretora. Ela que vai adotar as providências cabíveis por solicitação do interessado, ou seja, ela não pode agir de ofício. Um interessado deputado que se sentir atingido nas suas prerrogativas constitucionais de seu mandato, ele pode requerer à mesa que tome providências para a defesa judicial. A mesa vai entrar judicialmente em favor de um deputado, ou mesmo extrajudicial, entendeu? Em um órgão público, alguma situação em que o deputado, por exemplo, foi impedido de entrar, foi impedido de agir, foi impedido de pegar um relatório. Sabe que o deputado ele tem todo esse poder.
E contra ameaça, houve ameaça ou a prática de ato atentatório livre ao exercício do seu mandato parlamentar. Ele está sofrendo ameaça, o ato atentatório livre exercício, ele não está podendo atuar livremente com seu mandato parlamentar, porque alguma coisa está acontecendo, tá bom? Então, a mesa diretora, a requerimento do deputado, ela pode entrar com uma ação judicial, ela pode entrar extrajudicialmente para que aquela situação cesse, seja dirimida aquela situação, tá bom? Então isso aí são algumas situações referente à mesa diretora que compete à mesa diretora. Bem interessante, né, pessoal? Na área administrativa, na área judicial e fora disso, nessas especificidades que eu acabei de falar. Então você está ouvindo aqui o programa Academia do Concurso, esse que vos fala é o professor Elisomar Alves. Eu vou trazer agora para você uma questão para que você tenha ideia de como cai isso. Uma questão da FCC, tá bom? Uma questão bem nova que 2018 foi aplicada então na Assembleia Legislativa de Sergipe para nível médico, técnico administrativo. Olha só, com relação à mesa da Assembleia, eu adaptei, né, porque é um pouco diferente. Algumas situações do regimento interno deles, eu adaptei. Olha essa questão. Com relação à mesa da Assembleia, com relação à mesa da Assembleia, tá? Então, você já sabe que o assunto é mesa da Assembleia. Considere 1, 2, 3, 4. Considere 4 pontos aqui. Primeiro, o mandato dos membros da mesa será de 3 anos. Primeiro aqui, o mandato da mesa diretora será de 3 anos. Qual é o mandato da mesa diretora? 2 anos. 2 anos, tá bom? 2 anos. Se vagar algum cargo no primeiro ano, é feita eleição. Se vagar algum cargo da mesa no segundo ano, o substituto legal assume até o final, ok? Então, se a primeira assertiva está errado, está errado. Vamos ver a segunda. A segunda aqui, vamos ver. O presidente da mesa não poderá fazer parte de qualquer comissão permanente ou de inquérito. O presidente da mesa é o mesmo presidente da Assembleia, tá bom? Ele não pode fazer parte de comissão permanente, comissão temporária, inquérito. Inquérito é uma comissão temporária. Vê que ele colocou comissão permanente, no sentido genérico, e colocou inquérito. Inquérito já é uma espécie, tá bom? De comissão temporária, tá? Temos a mista também e outra. Então, o presidente, ele não pode participar de comissão permanente, tá? E nem de comissão temporária, a exemplo de inquérito, que é o que está aqui. Então, pessoal, está errado esse segundo ponto. Aliás, está certo esse segundo, que ele não pode fazer parte mesmo. Então, o 2 está correto. Ele não pode mesmo fazer parte. O 2, então, está correto, porque o presidente não pode fazer parte. E qual é que ele pode fazer parte? Apenas aquela que vai ficar no período das férias. Pessoal, chegou um cafezinho aqui devido pelo irmão Júnior, graças a Deus. Daqui a pouco, depois dessa questão, vamos estar ouvindo o hino, ok? Mas olha, cafezinho aqui. É muito bom fazer esse programa, irmãos. Temos um café gostoso toda segunda, quarta e sexta-feira. Eu aconselho você a pegar seu café também. Tem gente que estuda com a garrafa no lado, garrafa de café no lado, para não dormir, para ficar atento. Outros é porque gostam mesmo. Então aqui também tem um cafezinho muito gostoso, tá? Olha só, eu falei primeiro, falei o segundo ponto. O primeiro está errado, o segundo ponto está certo. Terceiro aqui, vamos lá. Terceiro, se antes de 12 meses do término do respectivo mandato verificasse qualquer vaga na mesa, será ela preenchida mediante eleição. Olha, antes de 12 meses do término do respectivo mandato. Antes de 12 meses do término do respectivo mandato. Vê bem, nos primeiros 12 meses, tá? É eleição. No segundo, 12 meses, né? Pode dizer assim, na segunda etapa, ou seja, mais 12 meses, será o substituto legal assume e fica então até o final. Olha, tem que entender aqui. Antes de 12 meses do término
Se é antes de 12 meses, significa que é na primeira etapa, tá bom? Antes de 12 meses, então você está na primeira etapa. Na primeira etapa é eleição. Bora ver se é eleição aqui. Diz aqui. Se antes de 12 meses, tá? Bem aqui. Se antes de 12 meses do término do respectivo mandato verificasse qualquer vaga na mesa, será preenchida mediante eleição. Tá certíssimo, tá bom? Tá certo. Eleição. Vamos para o quarto. O que diz aqui o quarto? A mesa compete na parte legislativa determinar a instauração de sindicância em inquérito administrativo. Tem gente que já diz, tá certo, a mesa pode fazer isso. Olha, bora ler com calma. A mesa compete na parte legislativa. Será que é na parte legislativa? Será que é na parte legislativa, administrativa? Aqui fala legislativa. Vamos ver se tem a ver com a parte legislativa. Determinar a instalação de sindicância em inquérito administrativo. Sindicância, pessoal. Inquérito administrativo, algo interno, algo referente a um servidor que está atuando errado, fora das seus deveres funcionais administrativos, sendo na área administrativa. Onde é que está o erro? O erro está na frase, na parte legislativa, tá? Acabei de cair na parte legislativa, está errado. Está na parte administrativa. Então a quarta está errada. Aí se eu fosse colocar logo aqui na resposta, apenas a 2 e a 3 está correta, o item 2 e o item 3, tá? Então seria letra E de escola, tá? Letra E seria a correta. Veja que essa questão aqui é um nível alto, porque você tem que acertar, você tem que analisar 4 assertivas e depois ver lá nas letras qual dá certo. Qual é a vantagem dessa questão? Ao mesmo tempo que ela é difícil, ela pode ser fácil. Aquele que você tiver certeza, você tem certeza, por exemplo, que 1 está errado, você já exclui todas as que tem número 1, tá bom? Por exemplo, já excluí a letra A, já excluiria a letra B, já excluiria a letra D. Só você ter certeza que 1 está errado, e não tem como você errar essa, gente. O mandato dos membros da mesa era de 3 anos, é de 2 anos, essa foi dada. Aí você já olha aqui embaixo, você já corta todas que tem o item 1, porque você está procurando certo, não errada. Então você já corta, você vai cortar a letra A, letra B e letra D. Você só vai olhar então para a letra C e letra E. A letra C e E repete o 3. Ok, então o 3 está certo, que repete nas duas. Aí você vai apenas excluir ou o 4 ou o 2. Aí você vai no 4. A mesa compete na parte legislativa. Você vai para a parte legislativa, você já fica meio na dúvida. Você percebe que está errada. Aí você vai então lá para o 2. O presidente da mesa não poderá fazer parte de qualquer comissão permanente de inquérito. Certo. Então pronto, você acertaria sem passar muito tempo lendo a questão, tá? Então, para você não perder muito tempo, use essa técnica. Exclua logo as alternativas que estão erradas e vá procurar em cima das que sobrar, tá bom? Essa aí foi uma questão. Daqui a pouco, depois do hino que vamos tocar, vou dar mais uma questão para você. Vamos ouvir o hino de Nilton Nilmar, que foi pedido pelo nosso irmão que está nos ouvindo. O nosso irmão que está nos ouvindo mandou mensagem aqui para o grupo da rádio. Ok? Agradeço ao nosso amado irmão que solicitou o hino, tá bom? Nosso irmão Claudenilson, né? Isso, nosso irmão Claudenilson. Obrigado, irmão Claudenilson. Solicitou o hino de Nilton Nilmar, Chuva de Verão. Estamos tocando nesse momento. Você está ouvindo o programa Academia do Concurso com o professor Elisomar Alves. Estamos de volta então aqui no programa Academia do Concurso. Você que está me ouvindo, você que está ouvindo através da rádio, então obrigado. Você que está ouvindo através da internet, dê o seu like, dê um alô aí para que nós saibamos que você está nos ouvindo, tá bom? Se você está aí na ativa, nos ouvindo, participando desta aula, que eu creio que está chegando bem para você, tá bom? Então esteja conosco mesmo, divulgue o máximo que você puder, para que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Hoje em dia o conhecimento está muito mais fácil,
Você liga o YouTube, já tem muitas aulas, tem muitas situações. Você precisa ter apenas um computador, um tablet, um celular e uma boa internet. Você tem acesso ao mundo todo de conhecimento. Agora é importante você saber o que você vai ouvir, o que você vai estudar. Desculpe, a nossa aula aqui nós garantimos que é uma aula boa dentro do assunto proposto pelo edital e trazemos questões de concurso para que você saiba como vai cair, tá bom? Vamos passar aqui mais uma questão, como eu falei, mais uma questão sobre o regimento interno. Diz assim, ó, a questão: a Assembleia Legislativa reunir-se-á anualmente em sessão legislativa ordinária. Ela se reunirá anualmente em sessão legislativa ordinária, tá bom? Aí fala de 2 de fevereiro a 17 de julho, 1º de agosto a 20 de dezembro, 20 de janeiro a 30 de junho, 1º de agosto a 22 de dezembro, 1º de fevereiro a 30 de julho, 10 de agosto a 22 de dezembro, 2 de fevereiro a 30 de junho, 1º de agosto a 22 de dezembro, 1 de fevereiro a 20 de junho, tá? E assim vai, são 5 assertivas. Aí você pensa, meu Deus, qual é dessas? Se você não tiver estudado, você vai só chutar. Você não vai ter condições de acertar sabendo. Você pode até acertar no chute, mas no chute é muito mais difícil. Então preste atenção. O calendário normal começa em fevereiro. Fevereiro, no dia 2, tá bom? 2 do 2. Vai até final de junho, tá bom? Final de junho. O junho tem 30 dias, tá? 30 dias, tá? Final de junho. 30 do 6. Aí você imagina, eu quero férias total. Eu quero ficar o mês todo de férias em julho. Os deputados pensaram a mesma coisa, eles querem o mês todo, entendeu? Então o mês todo é recesso. Os deputados podem ficar só passeando durante todo o mês de julho. Então, terminando julho, vai começar quando? 1º de agosto, tá? Segunda etapa, segundo semestre, começa 1º do 8, tá bom? 1º do 8. Aí você imagina, vai até o Natal, né? Dia 24, véspera de Natal, você pensa, não quero trabalhar. Dia 23, antevéspera de Natal, os deputados pensaram também, não queremos trabalhar, tá bom? Então, eles colocaram até 22 de dezembro, tá bom? E só trabalha até dia 22 de dezembro. Aí depois tem a antevéspera do Natal, para preparar lá a maniçoba, a véspera, dia 24 e Natal dia 25. Então eles param dia 22, tá bom? Então estou falando isso só para você refletir sobre esse período e acertar e gravar. E outra coisa, eles não começam dia 1º de fevereiro. Dia 1º de fevereiro eles não começam. Imagina logo, não, peraí. Quero mais um dia em fevereiro, dia 1º. Começa dia 2 de fevereiro, tá bom? Os trabalhos normais, 2 de fevereiro. Até final de junho, como eu disse, dia 30. Aí o mês todo de recesso começa dia 1º de agosto. Vai até próximo ao Natal. 3 dias antes, até dia 22, tá? Eu estou batendo aqui em cima do dia 2 de fevereiro, porque você pode confundir com o dia 1º de fevereiro. Dia 1º de fevereiro ocorre apenas de 4 em 4 anos naquela sessão preparatória, tá bom? Sessão preparatória para posse dos deputados e eleição da mesa diretora, que ocorre dia 1º de fevereiro, seja lá qual for o dia que der. 1º de fevereiro fechado, entendeu? É a posse dos deputados e a eleição da mesa diretora, sessão preparatória, tá? Excepcionalmente começa dia 1º de fevereiro, mas isso terá que ter uma questão específica, ok? Nessa questão aqui, ela apenas diz assim: a Assembleia Legislativa reunir-se anualmente em sessão legislativa ordinária. Anualmente, sessão legislativa ordinária. Aí você já vai procurar logo a opção que começa dia 2 de fevereiro. Dia 2 de fevereiro tem a opção A, tem a opção D. O resto você já exclui. Nem vai olhar. Exclui letra B, exclui letra C, exclui letra E. Aí 2 de fevereiro, tá? E a letra D, 2 de fevereiro também.
A letra A 17 de julho. 17 de julho? Não, pessoal. Ela vai ter 30 de junho. Então você já corta a letra A, nem deu o resto. Sobrou qual? A letra D. Essa é a correta. Viu como é fácil quando você usa uma técnica? 2 de fevereiro é 30 de junho e 1º de agosto é 22 de dezembro. Pra você dar uma olhada só para confirmar mesmo. É isso mesmo. E marca letra D. É a correta, tá bom? Letra D. Começa dia 2 de fevereiro até final de junho, dia 30. Mês todo de férias. 1º de agosto até alguns dias antes do Natal, 22 de dezembro. Essa é a sessão legislativa ordinária. SLO. Sessão legislativa ordinária, tá bom? Sessão legislativa ordinária. SLO. Sessão legislativa ordinária. Quando você vir falar sessão legislativa ordinária, lembre, 1 ano, tá bom? 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho é sessão legislativa ordinária. 1 ano de trabalho. Sessão legislativa ordinária. 1 ano de trabalho. Quando você ouvir falar apenas em sessão legislativa, aliás, quando você ouvir falar apenas em sessão ordinária, quando você ouvir falar apenas sessão ordinária, é aquela sessão que ocorre normalmente, ordinária, que ocorre normalmente, aqui, o A saiu estranho no final, que ocorre normalmente toda semana, de segunda a sexta-feira, sessão ordinária, 9h30 da manhã. É aquele trabalho do dia, sessão ordinária. Quando colocar no meio a palavra legislativa, se lembra, é o trabalho de 1 ano. Tá certo, pessoal? Olha, o nosso programa hoje está terminando. Hoje vamos terminar um pouquinho mais cedo.